Salve galera, é isso aí. Então hoje nós vamos dar uma conversada basicamente. Então a gente vai tratar do assunto do Hitler. Como vocês sabem, existem diversos canais que tratam desse assunto, né? Então eu vou trazer uma forma mais resumida, basicamente porque a gente vai precisar para nossa aula ali, né? Que infelizmente ainda está em formato EAD, certo? Então, para a gente compreender quem foi esse cara, tá? Então ele sempre foi um artista frustrado. Ele sempre teve desavenças entre pai, mãe e ele, né, principalmente. Então, por quê? Porque a gente sabe, né, desde sempre ocorreu esse preconceito com as questões artísticas. Ela é uma questão muito necessária para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, porque ela expressa alguns anseios e algumas características de determinada época, né? A gente consegue fazer um recorte. Porém, em determinadas famílias isso não é bem visto, né? É visto como um ofício de vagabundo, digamos assim, né? Extremamente equivocado, mas existe muito, e antigamente principalmente. Sem contar que era uma coisa mais elitizada. A pessoa tinha que ter um determinado benefício para conseguir, né, se manter nesse meio. Então, como a gente percebe, ele teve a sua participação na Primeira Guerra Mundial, né? Uns falam que ele levou um tiro na bunda, outros falam que ele foi atingido por gás mostarda, né? Mas o que importa é que ele acabou sofrendo uma lesão durante a Primeira Guerra Mundial e teve que sair, se abster dessa guerra, né? Ele ficou meio que assistindo a guerra. Quando essa guerra termina, ele também não tem muita idade nesse período, ele começa a perceber que a sociedade tem condições de mudar. E ele, junto com os demais alemães desse período, percebem, né, que o Tratado de Versalhes acabou ferrando com a Alemanha, certo? Então, nesse período, a gente tem um desenvolvimento industrial basicamente ligada à Segunda Revolução Industrial, né, que é a implementação de formas de energia diferente do carvão, mas ainda utilizava muito carvão, muito mesmo, né? Então o negócio estava engatinhando ainda, era um processo aonde tu estava mudando de tecnologia de fabricação. Então demora um tempo até se adaptar, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a fabricação de um Boeing hoje, eles vão pegar um processador para organizar o Boeing, não do um i9, por exemplo. Eles vão pegar um processador que tem um histórico mais estável, porque o i9 ele foi lançado não faz muito tempo, então ele não tem muito tempo de uso. Né? Claro que eles não vão pegar um Celeron também, porque senão eles vão perceber que a nave vai cair. Então tem um determinado tempo de troca de aperfeiçoamento de tecnologia. E era justamente esse tempo que a gente está trabalhando comumente, né, com esse processo todo de desenvolvimento que acabou resultando no que a gente chamou de Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente percebe? Enquanto os Estados Unidos está em pleno desenvolvimento nos anos dourados dele, usufruindo desse empréstimo que ele fez às nações que acabaram ficando arrasadas na Primeira Guerra Mundial e precisavam ser reconstruídas, uh, na Europa a coisa estava meio caótica. A Alemanha, por exemplo, estava completamente quebrada, né? Sua economia estava destruída. Uma região onde era extraído muito carvão da Alemanha acabou sendo cedida para a França em formato de indenização em função, né, dessa Primeira Guerra Mundial, dos danos causados em função da Primeira Guerra Mundial, né, pela Alemanha. Então, outras regiões que pertenciam à Alemanha acabaram se emancipando ou sendo anexadas a outras nações que ali viviam, porque até então a gente tinha uma série de impérios, né? E com a Primeira Guerra Mundial, alguns desses impérios acabaram ficando desvinculados, formando novas nações. Tá? Inclusive o mapa muda nesse período. E aí a gente começa a perceber que o Hitler chega com um ideal onde movimenta a sociedade e cativa essa sociedade, porque querendo ou não, essa sociedade ela está carente, né? Afinal de contas, o cara que deveria representar, ou seja, o líder governamental que deveria representar todo mundo, tem o Tratado de Versalhes ferrando com a Alemanha. Né? Então a gente começa a perceber que precisa haver um líder.
e o ser humano ele precisa dessa liderança, né? A Hitler também pode ter sido motivada a essa questão, porque querendo ou não, ele foi um estudioso e ele buscou muito conhecimento, muito estudo no período clássico e no período antigo, justamente para ver como as pessoas agiam e como ele podia utilizar disso para manipular e se tornar um líder, né? Então tu tem que ser um líder cativante. E pela legião de pessoas que ele conseguia mobilizar, com certeza ele era um líder cativante, certo? Com o seu discurso, com a sua forma de se impor, né? Acabou cativando o povo e trazendo com isso um sentimento de segurança para o povo. Então o povo abraçou essa questão do nazismo, certo? Claro que em primeiro momento não foi assim tão fácil, tão simples, tanto é que ele acabou, né, em função do partido nazista e tal, ele acabou sendo preso. Dentro da prisão ele acabou escrevendo um livro, né, onde esse livro serviu como base para a formulação do pensamento, da mentalidade nazista na época. Quando ele sai desse período de prisão, ele acaba sendo elevado, né, a quase um rei, quase um imperador, um chanceler. E quando realmente o grande representante do governo morre, o Führer morre, ele acaba assumindo esse poder e chegando ao governo da Alemanha, onde através de uma política muito determinada, ele acaba promovendo essa Alemanha, o desenvolvimento dessa Alemanha. De qual forma? A gente percebe que ele ergue a Alemanha num período de menos de 10 anos. A economia da Alemanha estava quebrada, a sociedade estava desesperada, não tinha para onde correr. E ele conseguiu erguer a Alemanha em 10 anos, utilizando de propaganda, bem simples, rádio, né? Então ele distribuía algumas caixas de som pela rua e ficava conversando com o povo, daquela forma com que parecia que ele estava falando, se referindo à tua pessoa mesmo, diretamente para ti. Então isso cativava muito o povo, certo? Ele se tornou um ser popular, digamos, uma política populista, né, de extrema direita totalitária, certo? Então aos poucos ele foi ganhando essa conquistando, né, na verdade, esse poder, e ele transformou muitas das empresas que eram multinacionais, que estavam ali basicamente sugando, né, a matéria-prima alemã, bem como a mão de obra alemã, ele torna estatal, certo? E ao tornar isso estatal, ele bota o povo a trabalhar para o Estado e faz o Estado se desenvolver em grande escala, certo? O Estado nazista ele acaba se desenvolvendo em grande escala. E é onde ele pega algumas determinadas empresas e determina a produção a questões bélicas, ou seja, armamento, certo? Então ele desenvolve a Alemanha num processo gigantesco. Quando ele se junta com Mussolini, né, na questão italiana lá do fascismo, ele sempre ia até a Itália, visitava Mussolini, via a estrutura do Mussolini, né, via como a posição do pessoal se organizar e tal. E até então, Mussolini achava que o Hitler seguia ele, né? Digamos que Hitler seria o pupilo do Mussolini. No entanto, quando Mussolini um belo dia resolveu visitar a Alemanha e a estrutura que a Alemanha havia desenvolvido em questões bélicas, em questões organizacionais, Mussolini se apavora. Ele fica em estado de pânico, né? Por quê? Justamente porque ele havia pensado que ele era o tutor do Hitler e na verdade não era. Era o Hitler que estava tendo um pupilo, digamos assim, um aluno, né? Porque a organização do Hitler ela foi, olha, perfeita, né? Ele teve uma estratégia perfeita. Então, para que eles conseguissem unir forças, a gente percebe que ocorre a Guerra Civil Espanhola, certo? Então, essa questão da Guerra Civil Espanhola, a gente vai deixar para um próximo vídeo, e aí a gente retoma a partir da Guerra Espanhola e vê o que aconteceu nessa Guerra Espanhola, que vai auxiliar a gente a entender o resultado da Segunda Guerra Mundial, né? O que vai levar à Segunda Guerra Mundial. E